Fala galera, sabia que podemos estar próximo da descoberta do terceiro receptor canabinoide, o CB3? Se liga aí, depois da vinheta. Fala galera, bem-vindo ao Mundo da Cannabis, o seu canal de notícias, curiosidades e assuntos canábicos. E a notícia que tivemos agora é que podemos estar próximos da descoberta do terceiro receptor canabinoide, o CB3. Antes, não esqueçam de deixar o seu like aqui, de se inscrever no nosso canal, compartilhar o nosso conteúdo, é muito importante. Comentem aí, botem vários comentários muito importantes aqui para nós, ajudem os coleguinhas. E o sistema endocannabinoide, que diversas vezes destacamos aqui em episódios diferentes, tem identificado até hoje dois receptores, o CB1 e o CB2. Eles são receptores que se acoplam à proteína G. O primeiro deles está mais presente no cérebro e no sistema nervoso central, e o segundo nas regiões periféricas, simplificadamente. Acontece que o sistema endocannabinoide é muito novo e pouco conhecido, e ainda os cientistas estão estudando sobre ele, e muitos receptores já detectados são candidatos a se tornarem o tal receptor CB3. Na verdade, se você não conhece o sistema endocannabinoide, nunca ouviu falar, vai ficar muito estranho algumas coisas que eu vou falar aqui hoje, vai parecer bem estranho. Vale a pena você clicar aqui no nosso vídeo que a gente tem sobre esse assunto e, por curiosidade, assistir lá e conhecer mais sobre esse sistema endocannabinoide para entender 100% do que a gente vai falar aqui. Então clica lá e conhece desse episódio. Basicamente, ele é composto por enzimas, receptores e sinalizadores endocannabinoides que interagem com uma proteína que a gente chama de proteína G. Esse sistema identifica diversos receptores, e os mais conhecidos, como eu disse, o CB1 e o CB2, além de tantos outros que exercem outras funções ainda não detectadas. Acontece que vários desses já detectados são candidatos a se tornarem receptores canabinoides. O GPR18, por exemplo, se liga muito bem com THC e com anandamida e tem alta afinidade com esses itens, enquanto o CBD se liga com baixa afinidade. Ele é encontrado com maior extensão nos tecidos dos testículos, do baço, e também está presente no timo, no intestino delgado e nas células brancas do sangue. Atualmente está sendo investigado o papel desse receptor, desse GPR18, no controle da pressão arterial e na regulação da pressão intraocular, no uso para glaucoma e etc. Um outro receptor é o GPR119, que no futuro poderá ajudar no tratamento, por exemplo, da diabetes. É um receptor encontrado principalmente no sistema digestivo e nas células beta do pâncreas, e no momento são conhecidas apenas algumas moléculas endocannabinoides como capacidade de se ligar a esse receptor. Os pesquisadores continuam a explorar quais os fitocannabinoides que modulam esse receptor e o seu papel na regulação do ganho de peso e da secreção de insulina, por exemplo. O TRPV1 é um receptor que detecta o calor e a dor e deveria receber essa distinção de receptor canabinoide, pois tanto o CBD quanto a anandamida se ligam a ele com muita afinidade. Outros grupos de receptores, conhecidos como PPARs, também são candidatos adequados para essa posição de receptor canabinoide. Eles são encontrados nos núcleos das células que envolvem a parte genética do corpo, o metabolismo da gordura e outros processos que ainda estão estudados, e interagem com os THC, com o CBD, com o THCV e com o CBG, por exemplo. Então é também um grande candidato. Recentemente saiu uma notícia trazendo a hipótese de um outro receptor que antes era considerado um receptor órfão, o GPR55, ser esse tão esperado receptor CB3. Anteriormente, como eu disse, os pesquisadores se referiam a esse receptor como um receptor órfão, né, ou receptor isolado, porque ele não sabia quais eram os seus ligantes endógenos, ainda não tinha a identificação completa do que se ligava especificamente a ele. No entanto, alguns ligantes do sistema endocannabinoide agora são conhecidos por se ligar a esse receptor, incluindo a anandamida. E ele aparece em muitos lugares do corpo humano, né? No sistema nervoso central, que tem níveis elevados no hipocampo e no cerebelo, né? Tem muito desse receptor nessa região. E também é encontrado em locais periféricos, incluindo células do baço, do sistema digestivo, das glândulas
suprarrenais, e os estudos encontraram também níveis elevados de expressão de GPR55 em células cancerosas, em algumas células cancerosas. A matéria do portal Royal Queen, que a gente tem como base aqui para essa matéria, divulgou que alguns estudos usam o modelo rat knockout, né? Eles dão knockout no ratinho, no camundongo, para determinar quais são os efeitos dos canabinoides nesses indivíduos. Basicamente, sem a genética que codifica essa proteína G, os ratos dizem que os ratos não têm o receptor CB1 e o CB2, por isso que não há grande atividade. Mas mesmo sem esses receptores CB1 e CB2, em algumas experiências, os endocannabinoides faziam efeito nos ratinhos. Os ratinhos ficavam de alguma forma oriçados ali, movimentados com os efeitos dos canabinoides. E por isso os pesquisadores começaram a estudar, a procurar outros receptores que causavam essa mudança nos ratinhos, por exemplo, né, nos camundongos. Então esse estudo publicado no British Journal of Pharmacology examinou vários canabinoides sintéticos derivados de plantas nesse GPR55 e o resultado indicou que a anandamida, o 2-AG, o CBD e outras moléculas se ligaram a ele com sucesso. Isso é um grande significado e uma grande descoberta no campo da medicina e principalmente na medicina canabinoide, porque pode se explorar com mais tecnia, né, com mais técnica, a aplicação dos endocannabinoides na cura de algumas patologias. E, por exemplo, nessa matéria, nesse estudo, foi colocado que está sendo explorado o papel desse receptor, desse GPR55, na relação do CBD com a epilepsia. O CBD, na verdade, ele ficou muito famoso, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, por ser utilizado em casos de epilepsia refratária, né? Então, ele tem muito sucesso nesses casos de epilepsia refratária e por isso os cientistas agora estão querendo descobrir como exatamente o CBD funciona no corpo e o que acontece com esse receptor GPR55 que pode ser associado ou pode ter alguma função conexa e relacionada a esses efeitos. Na verdade, ele atua como um antagonista, o que significa que ele inibe a ação das outras moléculas que ativam esse receptor, né, esse novo receptor. O que bloqueia temporariamente substâncias químicas que aumentam a excitabilidade dos neurônios se liguem a esse receptor e diminui essa excitabilidade. Então é muito importante. Na verdade, esse assunto CB3, novo receptor canabinoide, é um assunto em evolução. Não só o CB3, como o CB4, CB5, todos os outros que virão, é um assunto em grande evolução. Embora alguns pesquisadores tenham descoberto esse sistema endocannabinoide em 1960, né, lá atrás, há bastante tempo, eles ainda estão em estágios iniciais desses tipos de descoberta, porque só agora os países começaram a liberar, né, esse tipo de pesquisa. A cannabis começou a ser considerada legal em outros países só agora e por isso eles têm condições de fazer esse tipo de estudo e descobrir essas nuances do sistema endocannabinoide. Então, hoje eles continuam a mapear esse sistema, debater termos, criar novos termos com ligações apropriadas e saber como que as moléculas de cannabis ou de maconha afetam os diferentes receptores que hoje já existem e os que já estão identificados e que futuramente poderão ser receptores canabinoides também. É importante reconhecer que esse GPR55, ele diferente dos outros, ele é bem mais amplo e se ele tiver esse fator inibitório, né, ele é muito importante e talvez seja ele sim o CB3. Outra curiosidade que eu achei interessante é que ele já era um receptor que era persistente em alguns quadros que a gente estudou lá na nossa faculdade e que ele ficava ali com um receptor isolado que não sabia qual a função. E agora descobriram que ele tem sim uma função e não só ele, como os outros receptores que existem aí que se acoplam, né, essa proteína G, também são candidatos a CB3 e certamente as pesquisas futuras descobrirão outros receptores, outras enzimas, outros endocannabinoides que eventualmente poderão ser membros desse nosso sistema endocannabinoide tão curioso e ainda tão novo, mas que precisa de um amplo estudo ainda para chegarmos a maior conhecimento. É uma notícia importante, interessante e que eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de deixar o like aqui, de se inscrever no nosso canal, compartilhar o nosso conteúdo, coloquem lá um monte de comentários bons e ruins, fala que a gente tá falando merda, tá falando bem, e a gente se vê no próximo episódio. Valeu, galera!